Olá, gente. Boa noite. Vamos chegando. Salve, Aê! salve! Como é que você tá? Deixa eu só Eu aumentar tô aqui. massa, menina. Graças a Deus. Um prazerzaço te receber aqui. É um profissional que de vários âmbitos, né? Não só da questão da arte, como da tatuagem, como também da comunicação, que eu gosto muito. Deixa eu levantar um Obrigado, pouquinho, tá obrigado. faltando a minha cabeça. Que eu gosto muito e que eu tenho muito respeito e a evolução que eu consegui acompanhar, né, de toda essa arte que você expressa. Porque tatuagem é Obrigado. uma arte, mas não é a única arte, né? Sem A dúvida, sem gente, dúvida. Inclusive, a então, gente tem uma questão grande aí em cima do. Tem uma polêmica, né? Tem um grupo que ainda não entende tatuagem como arte e tal, e a gente vai falar sobre isso hoje aí. Tem essa exato. questão. Então, assim, me apresentando rapidamente, tá? Eu sou CEO da Manga de Vez e Glaucarmo, por favor, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho sobre você. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Mila. Obrigado pelo convite aí para você, para a equipe aí da Manga. Vida longa. Papo de avanço é sempre bom, né? E obrigado a você, Diegão, a equipe toda. Obrigado a galera que está entrando aí, que vai acompanhar com a gente. Espero que vocês gostem do papo da gente. E então, para quem não me conhece ou não conheço, meu nome é Glau. Glaudson, mas para facilitar a vida de vocês aí, Glau. Eu tenho uma formação em comunicação e marketing. E, na verdade, foi um curso que eu caí acidentalmente, assim, né? Porque eu sempre tive muita curiosidade, muito gosto pela parte de criar, pela parte lúdica, né? Eu sempre fui apaixonado por criação de marca, sempre gostei muito de ver comerciais na TV e falo, pô, cara, quem que foi esse criativo aí que imaginou isso e tal? E eu entrei no marketing meio que nesse viés, assim, né? Por gostar disso, historicamente, assim, as escolhas, sei lá, em colégio, quando tinha algumas campanhas assim tal de criação, a galera sempre me escolhia e tal. E aí foi um campo que eu achei assim que seria o caminho para ir, né? Então, de formação, eu sou comunicólogo acidentalmente e essa paixão pela criação, pelo lúdico e tudo foi o que me fez chegar até a tatuagem. Tem um caminhozinho aí legal aí que a gente vai conversando. E é exatamente isso. Acaba que a comunicação é uma expressão de arte, né? A gente, Ok. em vários setores, precisamos ser muito criativos, né? Para colocar campanhas na rua, para poder expressar o que o cliente quer, né? Através de imagem, através de palavras. Então, assim, Sim. acaba que você está no mesmo caminho, né? Você começou a trilhar Tá. um caminho da arte até chegar à tatuagem. Foi uma trajetória, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. hoje a gente vai ter o privilégio, né, de falar sobre diversas interpretações, sobre expressões sobre a tatuagem. E eu queria que você contasse um pouco dessa sua história até chegar à tatuagem, né? O porquê que te motivou a deixar de ser não, continuar sendo Sim. tatuado e virar a ser tatuador, né? Então, muitas pessoas têm uma propensão a falar assim, você é um artista e tal, ver as coisas que eu produzo assim em relação à arte. E isso me traz para um questionamento assim sobre dois vieses que eu enxergo na arte, né? Primeiro que eu tenho muito respeito assim pela comunidade artística, né? Então, quando eu ouço uma pessoa me falar você é artista, eu me entendo como um condutor, como um executor prático da arte, assim, sabe, de alguma forma. Mas eu sei que para ser artista, o cara precisa estar dentro de um universo teórico também, né? Um ator ele vai ser bom ator se ele entender a história da dramaturgia, entender a história dos meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação. É, um escritor ele vai precisar entender quais são as escolas, a evolução da escrita, onde que ele se encaixa para isso. Então tem todo um embasamento teórico que faz com que o artista que tenha passado por esse processo todo se considere um artista, né? E não que esse embasamento teórico vai garantir que ele seja um artista extraordinário, né? E aí a gente vai para uma outra ponta, né? Que assim, se a gente pegar a palavra arte, né? No seu conceito inicial ali,
vem de Ares, né? Que significa habilidade, saber fazer. Né? Então, assim, no nato mesmo, eu acho que todos nós somos artistas, né? Eu costumo fazer... meu filho, e botar para desenhar aqui uma árvore, não vai sair tão legal. mas é isso. O desenho é uma expressão, né? É uma forma de você expressar. Você Então, tem assim, eu acho... alguma? Você está sendo muito modesto. Gente, Não, vai lá nas redes modesto sociais não. do canal, vai lá dar uma olhada. Chico Buarque, Gilberto Sim, Gil, sim. Caetano Veloso, tudo que você imaginar que, de beleza, ele, ó. Então, É assim, isso, Não, na verdade eu não estou me tirando desse lugar, na verdade eu estou me incluindo junto com todo mundo, assim, né? Porque, assim, eu costumo fazer um paralelo entre arte e tecnologia, assim, sabe? Porque como a arte fala da nossa capacidade de criar, da nossa habilidade, do nosso talento de saber fazer alguma coisa, a tecnologia é basicamente isso também, né? Mas assim, quando um arquiteto constrói uma casa, ele levanta 4 paredes e um teto, já é um conceito de casa. Aquilo ali você já pode entrar e já pode morar. Mas o arquiteto que para seu tempo para fazer um teto baixo, um muro bonito, que deu para um jardim bacana, algo que seja contemplável, né? Que você pare para contemplar, além do funcional daquela coisa ali, aí se transforma em arte. Né? A tecnologia, por exemplo, está em um lápis. A gente imagina que a tecnologia é um robô, é um carro, mas um lápis é nada mais do que um recurso natural que o ser humano pegou, usou seu intelecto e criou, e aquilo é tecnologia, imprimiu tecnologia naquilo. E a arte é exatamente isso, mas é isso de uma forma que expressa esse sentimento de alguma forma, né? E não necessariamente tenha um apelo estético, seja bonito. A arte não precisa necessariamente ser bonita ou fazer chorar, até né? porque vai De depender de quem emoção. está enxergando, né? Exatamente, Bonito é exatamente. relativo. Exatamente. E eu acho que o poder da arte está além do artista justamente por isso, né? Porque o artista, quando ele expressa ali, claro que ele está expressando o que é dele, né? Um sentimento dele, só que a arte em si ela é grande quando o sentimento dele consegue tocar além da visão dele, consegue tocar as visões de pessoas que estão ali, que não foram as pessoas que conceberam aquilo, né? Então, eu acho que a diferença é basicamente essa daí. Mas aí, vamos lá. Como eu Como cheguei à você chegou, tatuagem, né? né? Então, eu acho que na verdade, todo mundo desde criança tem um pezinho assim, né? Um gostinho por tatuagem, né? Se a gente parar para lembrar, eu paro para lembrar na minha infância, eu comprava os chicletinhos que vinham com aquelas tatuagens de colar, né? E aí, na época, tava bombando tatuagem tribal. Eu olhava pros caras assim, a galera com tribal, e eu ficava rezando, velho, eu tenho que vir um chicletinho com tribal e tal. Então, sempre no imaginário infantil, a tatuagem sempre existiu. Quem nunca pegou uma caneta para fazer seu próprio relógio no braço, né? A gente, quando era criança, a gente desenhava nosso próprio relógio no braço e tal. Então, essa ideia de se riscar, de riscar o corpo, sempre veio. E isso, sei lá, para muitas trajetórias morrem no meio do caminho ali e depois ressurge para algumas pessoas, para outras não. E me ressurgiu já mais velho. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu entrei de estagiário ganhando R$ 300, sei lá, em 2005, acho. E eu comecei a pensar o que é que eu começaria a fazer com aquele dinheiro e tal. E eu lembro que a tatuagem era uma das coisas que eu tinha de sonho, assim, para fazer. Sabe? Para fazer em mim. Eu nunca, até então, não tinha pensado em ser tatuador. E aí, na época, o acesso era bem mais difícil, né? Tinha um portal, Portal Tatu, que era um site que reunia algumas figuras de imagem, e eu passava o dia olhando e falando, eu quero essa e tal. E aí depois eu vim ter um contato melhor com um grande amigo meu, assim, que a gente teve uma infância que a gente foi bem junto no interior, que hoje é um dos maiores nomes da cidade de tatuagem, que é Boca. Sim. Boca, quando ele já tinha alguns anos de experiência, mas ele veio, referência total, manda muito bem. E aí ele já com os anos de referência, ele veio abrir um estúdio na Boca do Rio, pequenininho e tal. E aí foi na época que eu já comecei a amadurecer mais a ideia de me tatuar. Eu já tinha uma tatuagem na cintura, mas eu queria me tatuar mais.
E aí eu comecei a frequentar o estúdio dele. Eu levei umas 6, 7 pessoas para tatuar com ele, assim, na época e E tem tal. aquele negócio, né? Quanto mais a gente se tatua, mais a gente quer. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. A gente vai falar disso, porque isso é uma coisa que... A primeira tatuagem é uma coisa que dá muito medo. Depois que você faz a primeira, você não quer mais parar. É viciante, é viciante. Exato. E aí, nessa trajetória, eu comecei a ter mais contato, assim, com o mundo, e eu via ele tatuando e eu, pô, admirava, assim, e tal. Só que o que me despertou para tatuagem, na verdade, foi o desenho. Foi voltar a ter contato com o desenho. Eu voltei, assim, eu acho que no final de 2016 para 2017, acidentalmente, eu voltei a ter um contato com o desenho de novo. E aí, daí pra frente, aconteceu tudo muito rápido, assim, as decisões para chegar a fazer tatuagem e tal. Mas eu vejo tatuagens lindas. Ah, A obrigado, sua, a obrigado. de Tô Gabi aprendendo. mesmo, Não que eu entendi. fiquei encantada. A de Gabi mesmo. Eu fiquei encantada. Foi no braço, né? Eu acho que foi no braço. Então, assim, tem muito Qual? detalhe. De quem? Gabi de Beitazo. Ah, não, a de Gabi não foi, a de Gabi foi Virgílio. Eu fiz a dele. Fez a dele? Eu fiz a de Rick. Na verdade, eu tô terminando a de Rick. Eu tô terminando a de Rick. Maravilhoso. A dele também é o braço todo. Que eu É, também tô fechando o braço dele teve agora. algumas sessões. Então, assim, eu Isso, vejo isso. também o aprimoramento, né? Do início eu Sim. acompanhei, então eu vejo o quão bom você está se tornando cada dia mais. Isso também é muito Obrigado, gratificante, meu. né? Porque, como você falou, artisticamente, também tem a visão dos outros. Eu te enxergo como um artista muito completo, porque Obrigado. não tem somente a questão do belo. O belo depende de cada um. Aos meus olhos, é muito belo. Porém, também tem aquela questão de posicionamento, né? Para quem não sabe, eu comecei a falar no início, Glau não somente faz tatuagem, ele tem outras expressões da arte, que é a arte do papel, né? Então, assim, tem quadros belíssimos, faz colagens belíssimas. Então, assim, são coisas que enchem os nossos olhos de uma forma bem madura. Você vê que é uma arte madura, não é uma arte de iniciante, é uma arte madura. Uhum. Então, assim, com base nisso, mais ou menos, você já respondeu mais ou menos que essa paixão veio desde a infância, né? Com aquele. Pode desligar. Com aquele Já, resquício, né? já. De criança, de tatuagem, de megablues, de chicletinho. Isso, Então, a isso. gente vem nesse período de história. Eu quero que você me conte mais ou menos assim. Eu tô com um roteirozinho, tá? Com algumas perguntas aqui pra me Vá, passar. Não vamos vou lá, esquecer de eu vou fazer nenhuma nele. pergunta. Vou nele. Você prefere fazer tatuagem de uma cor só, colorida, não tem preferência? E qual o estilo que você prefere tatuar? Tá, é muito por influência do desenho, assim, eu gosto muito, no papel eu gosto muito de desenhar realismo e tal, e eu desenho mais com lápis. Eu não uso muitas cores no desenho. E eu acabei transpondo isso para tatuagem, né? Eu já experimentei algumas tatuagens pequenas que tinham cor e algumas tatuagens que tem um detalhe ou outro assim com cor. Por exemplo, às vezes você quer um preto e tem um coraçãozinho vermelho, um detalhezinho assim que eu uso cor. Mas a minha preferência é preto e cinza, justamente pela influência do desenho. Eu gosto muito, eu me sinto mais confortável trabalhando naquela escala ali do preto pro branco, no caso o cinza bem claro na tatuagem, né? Mas no papel pode chegar ao branco. Eu me sinto mais confortável dentro dessa escala. E como o meu objetivo é me especializar mais na área do realismo preto e cinza, hoje em dia é a minha preferência. Mas atualmente, assim, como tatuagem não tem certificação, né? A gente não tem um curso de tatuagem, uma faculdade de tatuagem para te dar uma certificação e te dizer você é profissional ou você não é profissional, né? Eu, por tempo de tatuagem, eu estou super satisfeito com os resultados que eu tenho atingido, mas eu me considero um tatuador iniciante. Eu não gosto nem de falar aprendiz, porque aprendiz a gente vai ser sempre, né? O cara com 20 anos de tatuagem, ele vai estar aprendendo a fazer, Sempre tem vão ter algo para aprender em qualquer ramo. sempre técnicas novas, aparelhos novos e tal. Então, assim, como iniciador da tatuagem, assim, como iniciante da tatuagem, assim, hoje eu gosto de experimentar os estilos que eu sei, claro, que estão ao meu alcance de fazer. Então, eu tenho trabalhado muito tatuagens delicadas, tatuagens escritas, e alguma coisa ou outra que traga o sombreado tal, de realismo, mais voltado para o realismo, ou sombreado, que eu gosto muito também.
Mas, assim, eu acho que é o momento de eu pegar todas as escolas, todos os estilos, trabalhar, porque eu tenho o ideal do realismo na cabeça. Mas talvez eu possa fazer tanto uma coisa ali que eu falo, cara, é isso aqui que eu quero, na verdade, entende? Então, eu tenho experimentado os estilos, mais dentro desse universo, do preto e cinza, das delicadas, assim, que é o que eu tenho mais recebido, proposta para fazer, e escrita também. E aí é Acaba que o isso. realismo, né? As pessoas visualizam muito os seus desenhos, a sua arte no papel e acabam também linkando essa parte do realismo também Sim, à tatuagem, né? Porque sim, já sim. conseguem ver a sua perfeição no desenho, no E, papel, então entendem também, né, por lógica, enfim, que na tatuagem seguirá o mesmo caminho, né? isso. Eu tinha um Então, cliente, inclusive, que ele veio fazer um trabalho de realismo comigo e aí ele não seguia a página da tatuagem, só seguia a minha pessoal. E aí ele pensou que aqueles desenhos que eu tenho postados lá é tipo uma jogada de marketing para eu não mostrar o resultado final das tatuagens. Ele não entendeu que eram dois trabalhos diferentes. Aí eu falo, sim. não, eu tenho um trabalho aí com a venda de quadros. Inclusive, tudo startou daí, na verdade. Começou meio que de uma brincadeira, porque eu desenhava na adolescência, assim, muito despretensiosamente. E aí, depois de um tempo, no final de 2016, eu encontrando com uns amigos, assim, um amigo meu estava desenhando num papel, assim, com papel e tal. Eu peguei um pedaço de papel, falei, pô, deixa eu fazer um rabisco aqui. Nunca mais deixei feito. Aí eu comecei a desenhar assim, quando eu mostrei, a galera, caraca, como é que você desenha assim? Nunca falou pra gente e tal. E aí me deu esse start, aí eu comecei com a venda dos quadros e tudo mais. E aí eu linkei depois com esse gosto pela tatuagem, né? Tipo, pô, acho que é um caminho massa aí pra fazer e tal. Eternizar de diversas formas, né? Com Na certeza, com pele é certeza. algo Com certeza. E sempre é algo uma das formas que mais me encanta, na verdade, né? Porque você usar seu corpo ali como expressão da coisa. como Né? tela. Isso. Me lembrei, eu confundi dizendo que você fez a tatuagem de Gabi, mas não foi tatuagem não, foi um quadro com colagem. É isso, o quadro de Gabi fiz também. Foi massa, foi Exato. massa. Ali tava sensacional. Eu Então, gosto. assim, lembrando essa questão de brincadeira, de meme, né? Aqui na Manga a gente brinca muito diariamente. A gente uma vez, sabe aquele meme de Chico Buarque, que tem a cara séria e a cara dando risada? Sim, sim, clássico. Todo mundo usa. Eles usam esse meme para diversos tipos de assunto, né? Então a cara Uhum. dando risada tinha indo fazer tatuagem. Já a cara séria é você vai ficar velho e vai ficar com a tatuagem toda enrugada. É Meu Deus. clássico, porque é, né, pré-histórico isso, que não existe isso, pelo amor de Deus. Então, assim, tem Uhum. beleza em tudo. Até uma cicatriz que você de uma cirurgia, né? Acaba Com virando certeza. história, aquilo ali é uma expressão de arte. Tem uma amiga minha, não, uma prima minha, que ela fez cirurgia do coração, ela tá até online, que eu já entrando. Ela fez cirurgia no coração e ela lida com isso. Ela ama a tatuagem, ela ama a arte, ela ama a expressão. E ela fala muito sobre isso, sobre aquilo ali ser uma marca de vitória, uma marca. Então aquilo Sim. ali faz parte. E eu acredito que ali é como se fosse uma tatuagem, né? É a expressão de amor, a expressão da vida. Exatamente, Perfeito, você perfeito, mesmo. perfeito. Então, assim, Ela já acaba que. apareceu aí? Então acaba que isso é muito old, né? Pelo amor de Deus, vai ficar enrijecido, vai ficar velho. Não, não, aquilo ali faz parte de você, faz da sua vida, né? Sem Então, dúvida. assim, em roda de amigos, a gente vem sempre falando sobre o medo, né? O medo da sociedade, né? Que é muito julgadora. Tem o medo também de fazer tatuagem, de doer, né? E seja por dor, ou por medo como é que vai ficar quando ficar velha, ou como a sociedade vai encarar a sua escolha, não escolha de se tatuar, mas também o que você escolheu para fazer no seu corpo, né? Também tem isso muito a ver. Então, assim, acaba que todo tatuador é um pouco terapeuta, né? Porque acaba Às ali vezes mexendo com muito. emoções, acaba mexendo ali com as emoções, com todo o processo. Então, assim, eu queria que você desmistificasse um pouco esse tabu e quero saber como é que você encara essa relação social com tatuagem, e se mudou muito e se você acha que vai mudar. Certo. Então, a primeira coisa que a gente. Esse medo, né? São vários medos que as pessoas realmente relatam na hora de fazer uma tatuagem. E o tabu em si da tatuagem ele é histórico, né?
Na verdade, a tatuagem é histórica. Existem registros de povos, civilizações de 3.300 anos antes de Cristo que tinham tatuagem, né? Só que pela história da tatuagem, ela passou por alguns momentos em que ela foi criminalizada, né? Por exemplo, na época lá das cruzadas, por exemplo, né? Os romanos eles cultuavam muito a pureza do corpo. Então, todas as outras civilizações elas dividiam a tatuagem para identificar seus povos, né? A que família cada um pertencia, a que exército cada um pertencia. E os romanos não aceitavam isso e eles colocavam as tatuagens nos caras que eram prisioneiros, desertores e tal. Historicamente, começa aí uma cultura de rejeição à tatuagem, né? E aí tem vários outros povos, a Yakuza também, né? Os orientais lá, os caras tatuavam o corpo inteiro, isso tinham símbolos para isso. Então, meio que veio nessa loucura assim da tatuagem, né? Aí foram criando alguns tabus. E aí, vamos lá, tem o medo da dor, né? Sim. Que eu também associo a essa nossa cultura ocidental de fugir da dor para tudo, né? Porque em algumas tribos, por exemplo, a tatuagem ou a mutilação corporal é sinal de passagem de etapa de vida, né? Você passa da sua adolescência, da sua infância para... Exato, a hierarquia. Ou você passa da adolescência para o adulto, você já é um guerreiro, porque você passou por aquele processo, né? E a gente meio que foge de tudo que ameaça um pouco a gente em relação à dor. Tatuagem é um processo que é minimamente invasivo, mas é na pele ali, então dói, né? Dói. Mas assim, isso eu acho que diz muito sobre o quanto você está disposto a ter aquilo, né? Se você lembrar que a tatuagem vai doer ali por 2, 3, 4, 8 horas que você está fazendo ali, mas que você vai ter uma marca permanente que vai falar sobre você, né? Eu acho que vale a pena. O medo de envelhecer. Né? Isso, a tatuagem tem muito ligado à identidade, né? Eu acho que o medo de envelhecer, cara, a gente é matéria, velho. A gente não vai envelhecer. Você não vai deixar de envelhecer porque você não tem tatuagem. E a tatuagem não vai fazer você envelhecer mais rápido. Sua pele vai cair alguma hora. Eu, particularmente, prefiro ter a minha pele caída contando várias histórias da minha vida passada, olhar para minha pele e ver lá o rosto da minha mãe aqui, todo enrugado, e lembrar da reação de minha mãe quando eu mostrei essa tatuagem para ela, sabe? Sim. É sobre isso, é sobre isso. Você vai morrer uma hora. E eu digo uma coisa, um pensamento louco que eu tive um dia desse qualquer aí, que eu acho que a tatuagem é mais fiel do que o conhecimento, né? Porque todo mundo diz que a única coisa que você leva até a morte é o conhecimento. Depois que você morre, seu conhecimento já era, mas depois que você morre, até seu corpo decompor, sua tatuagem está lá com você. Então ela vai além do seu conhecimento, né? São duas coisas que são fiéis a você. Não, e também tem as memórias, né? As memórias a gente leva, enfim, já vai para uma parte mais religiosa, né? Mas levamos as memórias, as experiências vividas, e eu acho que, como o Diego botou aí, né? Ajuda a fortalecer a nossa expressão. A relação que tenho é a mesma, muitas conexões. Diego, por exemplo, se enxerga de uma forma tatuada. Eu acho que ele não se enxergaria sem tatuagem. Entendeu? Assim, eu gosto, mas não é uma questão de identidade de que eu preciso estar toda tatuada. Minha mãe ama tatuagem. Minha mãe tem tem umas borboletas aqui que quer fechar o braço. Então, assim, é questão de identidade mesmo, né? De se ver naquilo, independente da idade, independente de como vai ficar depois. São as histórias que são contadas e etc. Como antigamente, foi uma evolução, né? Tanto dos tabus pro lado negativo, tanto também pro lado positivo, né? Eu enxergo como positivo essa questão da hierarquia, né? De você marcar o seu corpo para mostrar a hierarquia. Não gosto da superioridade, né? Mostrar superioridade não é legal, porque todos somos iguais. Mas essa questão da hierarquia é uma forma, né? Uma forma de expressão, principalmente na época. Hoje não cabe, mas antigamente cabia, né? Então, é basicamente nesse rumo que eu consigo visualizar, eu consigo enxergar, né? Então, assim,
Pode Uma falar. coisa, só mais uma coisa assim, as pessoas às vezes têm medo de fazer uma tatuagem porque se apegam à ideia que a tatuagem necessariamente tem que ter um significado, né? A tatuagem ela pode marcar um momento da sua vida que você não quer esquecer e que ela vai te retornar aquele momento depois. A tatuagem pode ser uma homenagem que você queira fazer depois ou então uma coisa estética, sabe? Eu vejo às Achei vezes é, uma cliente chega assim e fala assim, eu quero desenhar uma flor e tal. E é até bacana esse movimento porque as pessoas, ela não quer desenhar uma flor porque é bonita. Ela, às vezes aquela flor não significa muita coisa, mas ela acaba criando o próprio significado daquela tatuagem para ela, sabe? Essa flor aqui significa isso, tal, tal, tal. Eu estou passando por esse momento, eu quero. Às vezes até uma justificativa para ela não achar que é só estética, mas pode ser uma tatuagem estética também, né? eu acredito nisso também, né? Tem diversas formas. Sim, sim. Eu sou uma dessas que não é que eu acho para todo mundo tem que ter significado, mas as minhas todas têm, Sim, porque perfeito. geralmente, como você mesmo disse, todas as tatuagens que eu tenho, elas marcaram uma etapa da minha vida. Então toda vez que eu olho para elas, eu lembro de cada uma. Então eu Sim. consigo linkar, É né, uma bacana quando coisa. você linka isso e você faz a tatuagem, você se dispõe a fazer a tatuagem porque significa. O contrário que às vezes não tem sentido, né? Você deixar de fazer uma tatuagem porque acha que ela não tem significado, entende? Ainda tem falando sobre isso mesmo, né? A gente vai essa questão da motivação, do desenho e da motivação das pessoas em se tatuarem, né? E assim, às vezes quem está pedindo para ser tatuado acaba responsabilizando, bota uma responsabilidade, uma expectativa muito grande no tatuador, né? Como é que você Sim. acha que a gente pode lidar, falar, contar um pouco sobre essa relação de expectativa-realidade, além do desafio de superar essa expectativa do cliente, né? Com o recurso e estilo que cada tatuador tem. Porque às vezes chega com uma visão, né, de que tem que ser assim, e aí você usa a tatuagem para justificar um pouquinho isso, né? Muitas vezes a gente se depara com isso, assim, existe um cuidado, é uma linha muito tênue aí, porque assim, muitas vezes a pessoa olha na internet, hoje a gente tem uma facilidade incrível para achar referências na internet. A pessoa vê lá uma tatuagem na internet e vem com a ideia de reproduzir exatamente aquela ideia. Bacana, legal. Tem muita ideia que você olha e fala, cara, isso tá lindo, vamos fazer porque vai ficar lindo. Mas tem algumas coisas que você enxerga que, beleza, a gente podia mexer em tal coisa aqui. Vamos mexer um detalhe, ou então o local que você quer fazer. Talvez uma coisa que combine com o outro, não combine com você exatamente como você está imaginando. E a tatuagem não é uma coisa de momento, né? Porque você faz no momento ali, mas você pode depois se arrepender de fazer. Você olhar e falar, pô, eu podia ter ouvido o que ele falou, sabe? E aí a gente precisa ter essa responsabilidade, né? De não ser invasivo a ponto de falar, cara, não vai fazer isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo você corre o risco de fazer para atender a expectativa da pessoa que chegou com aquela expectativa. Só que é o seu trabalho, né? Posteriormente, se a pessoa se arrepender e ver que aquilo realmente não estava legal, ela vai ser uma pessoa, pô, ela não vai curtir a tatuagem, mas quando ela perguntar quem fez a tatuagem, é o seu trabalho que está impresso ali no corpo dela, entendeu? Então esse diálogo é muito importante quando você vem com uma ideia fixa. Sempre a gente vai tentar fazer o mais próximo do que o cliente espera, né? Mas às vezes a gente vê que tem um caminho ou outro ali que pode ser ajustado. E aí entra também a questão da responsabilidade do tatuador de entender qual é o seu estilo. Tem muita gente que chega para mim assim, eu já atendi alguns clientes que falam assim, pô, há anos atrás eu fui atendido por tal pessoa, ele fez essa tatuagem aqui, só que agora eu voltei para fazer e ele tá estrela, disse que não faz mais. Não é estrelismo, sabe? Tipo, o tempo passou, a pessoa se especializou em um estilo, por isso que os grandes estúdios têm uma equipe lá de 10 tatuadores. Porque o cara que fez tua tatuagem lá, se ele não faz mais esse estilo, ele fala, ó, eu não tatuo mais esse estilo, mas tem tal pessoa que vai te atender e tal. E as pessoas veem isso como estrelismo e tal, e não, é um cuidado que ele tá tendo com você, sabe? E, tipo, pô, não é mais a minha praia, mas tem alguém para te atender aqui, sabe? É, isso também acontece em todas as áreas
da comunicação também, né? Às vezes você procura um profissional que é, vamos supor, não é o caso da gente, que a gente trabalha 360, né, com todos os serviços da área de comunicação, Sim. mas às vezes você procura uma agência que é focada em rede social e pede para fazer mídia paga, outdoor, blá, blá. Pelo Coisas amor que de não Deus, são da... não tem condições. Então, assim, não é estrelismo, não está negando dinheiro, não é isso. É porque para o Isso. resultado daquele cliente é necessário que os setores sejam totalmente feitos de, como é que eu posso dizer, sejam segmentados Sim, mesmo, né? Cada um com setarizados suas mesmo, personalidades. segmentados. Exato. Isso. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo, porque é uma realidade de muita gente, não somente dos tatuadores, né? Então, falando ainda de mercado, pegando esse gancho de mercado, uma das coisas que diferenciam bastante os tatuadores, que eu acredito que a maioria das pessoas que procuram tatuadores, eles valorizam, é a questão da higiene e a questão do atendimento, né? E além disso, a gente entende que a tendência do tatuador é justamente virar um empreendedor, né? Então, a partir de se tornar empreendedor, você começa a não só pensar na arte, tem outras vertentes atrelados a isso, né? Tem a própria comunicação, tem a gestão financeira, a gestão da empresa, enfim, tem outros vários processos internos e de gestão mesmo, e que a gente, quando chega lá, eu me incluo nisso, porque eu hoje tenho noção do que é empreendedorismo, mas muita gente não tem. Então, às vezes, as pessoas chegam lá no estúdio de tatuagem e acham que elas vão dar aqui Chega lá e desenho tatua, né? acabou. Não, faça aí. Não, é isso. Esse valor tá muito caro, isso tá muito caro. Gente, primeiro Verdade. que arte não, você não questiona valor. Quem diz o valor é quem fez a arte. E o valor de qualquer coisa, né, não só de tatuagem, mas de qualquer serviço que você compre ou você preste, está incutido não somente o serviço. Se você demorou 5 minutos para fazer aquilo, você não Mas demorou você teve um tempo ali para de se aprendizado, para aperfeiçoar, você ir exatamente. rápido né, fazer aquilo, todo aquele processo. E exatamente na qualidade da tatuagem também. Tudo aquilo ali foi trabalho, tudo aquilo ali foi tempo, foi estudo, foi treinamento, foram horas e horas de treinamento ali para poder fazer aquela perfeição, ver traços finos, traços mais grossos, enfim. Ver formas de poder fazer essa parte da tatuagem, né? Aí, voltando aqui, essa forte tendência do cuidado com a higiene e com o atendimento também fazem com que essas pessoas que foram tatuadas retornem para esse tatuador. Porque quando a gente faz uma, a gente não quer só um. A gente quer prosseguir, né? A gente quer fazer várias. Eu tô na minha sexta, doida pra fazer um bocado mais. Então, assim, eu tenho até que ir aí. Gente, estúdio Por paralelo, favor. preciso ir. Então, Faz o assim, mexendo. maravilhoso. Tô devendo a visita. O Covid vai melhorar um pouquinho e eu vou. Então, assim, Eu tô essa esperando essa questão visita já há muito tempo já. Você tá já tem demorando meses que eu tô mesmo. devendo, tenho Pois é. consciência. Mas na Então, melhor hora assim, vai sair, com certeza. vai com certeza. Então, em relação a esse atendimento e essa questão da higiene, né, essa qualidade do atendimento e a higiene, a limpeza do local, a forma com que é feito, o material utilizado também, a qualidade desse material utilizado, tudo isso comunica, né? E comunica de forma positiva para fazer com que essas pessoas sejam fidelizadas, que elas retornem mais vezes. Independente de dizer sobre a questão de você se focar em uma área e daqui a 10 anos ir para outra. Independente, ele vai ver aquela pessoa, no caso você, como uma pessoa referência. Então, quando eu vou te procurar, você vai ter que. Ele vai querer te ouvir, já que você não vai poder fazer aquilo. Não, fulano faz Sim, o sim. estilo que você está procurando. Então, assim, isso faz com que também a gente ganhe mil outras coisas, né? Então, vou para a pergunta, que eu falei um pouquinho demais. Hoje você tem o próprio estúdio, né? Que é o Paralelo 33. E você sabe bem do que eu estou falando em relação a essa questão de mesclar higiene, atendimento, empreendedorismo, gestão financeira, comunicação. Até por ser também, isso também facilita um pouco, né? Porque você ser da área de comunicação, você consegue ter uma visão ampla de como comunicar, de como divulgar, de como expressar, né, a sua arte, como fazer chegar às outras pessoas. Então, assim, como uma pessoa que está inserida nessa realidade, conte aqui pra gente, até para as pessoas, né, que acham esse processo todo, né, que é fácil, que é tranquilo, quais são os maiores
desafios de empreender nesse segmento? Então, tem um lado desse que é uma faca de dois gumes, que é a questão do relacionamento mesmo, pessoal, assim que você falou. Porque assim, eu tô começando no estúdio agora, né? Dentro desses 3 anos e pouco assim, eu tô há 3 meses com o estúdio e eu sempre fiz uma coisa que até influenciou muito nos meus trabalhos, que era de, por exemplo, fazer na casa do cliente. Às vezes você não tem uma estrutura legal, você não tem uma maca, você não tem um descansa-braço, uma luz boa para fazer, tudo isso interfere muito. E aí, fora essa parte, como o estúdio até então só tem eu, né? Só eu que atendo, eu sou o gestor financeiro, eu sou o faxineiro, eu sou rede social, eu que crio as mídias para divulgação, né? Eu que marco a tatuagem, eu que faço o orçamento. Então, assim, é tudo nas costas mesmo, sabe? Não é É muito todo um mais. processo. É todo um processo. E assim, por um lado é legal, você chega em um estúdio, às vezes maior, assim, bem estruturado, é, você tem lá o cara da recepção, o contato seu com o tatuador vai ser na hora de tatuar praticamente, ou na hora de criar ali, se for uma coisa muito elaborada, né? Mas assim, eu tenho contato com o cliente desde sempre, desde o começo. O primeiro oi dele no Instagram tá falando comigo e sou eu que estou lá respondendo, passando tudo. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto. Eu acho que naturalmente eu passo por um processo de naturalização da relação, assim, sabe? Eu gosto de deixar a pessoa à vontade comigo, chega aqui, dá umas risadas, trocar uma ideia, algo que vá além do vamos sentar, vamos tatuar e vai embora, sabe? Então esse lado da relação, assim, para mim é bom e assim até então eu consigo suprir tudo por questão do volume e tudo mais, né? De fazer o agendamento tudo certinho. Espero que chegue a hora que não consiga mais. Mas essa é Amém. uma preocupação que eu tenho muito, sabe? De criar essa relação mais bacana, assim. E eu acho que isso é um diferencial muito importante. E graças a Deus eu tenho clientes que já fizeram a primeira, que já voltaram, que já indicaram o amigo indicou o amigo. E isso para mim é um grande indicador de que eu estou indo pelo caminho certo. Mas os desafios são muitos, não é fácil não. Mas a Com gente vai, é certeza. muito prazeroso. Fora o fato de que você não está trabalhando ali de 8 às 5 e ir para casa, não. Tipo, tem dia que eu começo a tatuar 11 horas da noite e termino 5 da manhã. Chego em casa morto, mas sorrisão na cara, feliz e realizado, sabe? Quando se Mas faz é o que isso. ama, né? Outra Com onda. certeza, com certeza, com certeza. Se Olha, que entregar vai assim. crescer é certeza. Já tem um bocado de gente aqui na live comentando que não Pô, precisa eu fazer, preciso. precisa fazer. Gente falando sobre a primeira tatuagem, né? Que quer ter acesso a isso. Enfim, Deco tá aqui perguntando qual a sua primeira tatuagem desenhada. Gente, antes de você responder, se tiverem perguntas, vai enviando aí. O papo tá tão bom que eu não vou mentir que eu esqueci de perguntar a Da vocês se galera vocês aí, querem né? falar alguma coisa, tá? Perguntar um pouco pra Clau, pra mim também. Mas assim, qual a sua primeira tatuagem desenhada? Desenhada como criação. Isso. É isso que ele fala. Cara, eu acho, a primeira não, mas sei lá, a terceira ou quarta tatuagem minha foi uma criação. E foi muito louco, assim, o processo. Era uma representação de uma figura de São Jorge, assim, que a pessoa queria minimalista e tal. E aí eu fiz uma criação dessa imagem. Deixa eu ver. Eu tenho algumas adaptações também, né, de referências assim que a pessoa me mostra a referência e faço as adaptações da tatuagem também. Tem uma do Anubis também que está postada aí que eu acho bem legal, é um bom exemplo. É porque eu não tenho minhas tatuagens de cabeça, mas eu posso. Quem foi que perguntou isso aí? Foi Foi Deco. Deco? Deco, vou te mandar depois, meu jovem. Deco Alcântara. Não, é Deco, é de casa. Maravilha. Não tenho Só assim, para é você rir porque. um pouco, o Juan Santiago entrou dizendo aqui que não gosta de tatuagem. O povo Aí não gosta de gosta todo não, pô. Esse tatuar. aí gosta pouco, gosta pouco. É mole, rapaz. Horrível. Diz que ficou só porque gosta de nós dois. Ó, quem vê Maravilha, um até beijo, pensa. mano.
Esse aí não Seja gasta não, velho. bem-vindo, Zema. Seja bem-vindo também todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer receber Obrigado, vocês. galera, por estarem aqui, velho. Muito massa. Falar com vocês sobre esse papo de avanço, poder dividir um pouco desses conhecimentos, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento redobrado. Então, estamos nessa onda aí de quase que todas as quintas-feiras, tirando os feriados. Estamos aqui nesse papo de avanço para falar um pouco sobre diversos temas. Hoje a gente fala sobre tatuagem, já tiveram algumas outras. Empreendedorismo, na quarentena, teve a questão também da era do cancelamento, falando sobre KPI. Então, assim, estamos vindo de diversas lives, de diversos segmentos para falar sobre várias coisas, né? Esperem as próximas. Se não assistiram as outras, vai lá no canal do YouTube, que você vai conseguir visualizar tudo direitinho. Vamos lá para uma última pergunta. Vamos lá. Se quiserem perguntar no final, eu volto aqui, tá? Pergunto para a Glaucia. A gente tem visto o quanto tem evoluído os recursos, né? De maquinário, para fazer essa tatuagem, coisas que inibem a dor, pomadas que inibem a dor, ou até mesmo a evolução dos aparelhos que estéticos estão removendo. Né? Tem muitas empresas hoje sendo criadas para remoção de tatuagem. Né? Como você enxerga essa relação sociedade e tatuagem no futuro, tanto socialmente falando, quanto na relação tecnologia? Então, acho que o cenário é completamente positivo, Mila. Primeiro, a gente enxergar o número de pessoas hoje na rua que você passa e você vê com uma tatuagem, né? Às vezes, antigamente era raro você ver alguém tatuado e hoje, a depender do grupo social ali que você está inserido, é raro você ver alguém sem tatuagem, né? E assim, os tabus estão sendo quebrados e eu acho que ele está sendo quebrado muito por conta disso, muito por conta desse avanço, né? As tatuagens deixaram de ser ainda são, algumas são símbolos de contracultura, né? Às vezes tem escolas aí que usam do feio para fazer a graça mesmo, né? Do mal feito e tal. Mas fora isso, as pessoas que têm o cuidado estético ali, que quer bonito e tal, vê que a tatuagem hoje é diferente daquela grosseira antigamente, que depois estourava, ficava praticamente sem identificação, né? Eu tenho uma dessa. Você tem uma dessa e tem jeito, sabe? Graças a Tem Deus. jeito, com certeza. Então, assim, tipo, a tecnologia está aumentando. Se a gente parar para pensar aqui no começo, os tatuadores soldavam suas próprias agulhas, faziam suas próprias máquinas, né? Comprava lá a bobina, comprava tudo, soldava e fazia. Era uma batida mais grotesca, feria mais a pele, estourava o traço. E aí a tecnologia vem avançando, tem as pomadas aí para inibir dor. Então o acesso está cada vez maior, o profissionalismo está cada vez maior. Inibe, não, inibe eu tenho uma prova concreta disso, Milano. Concreta. Um cliente que não aguenta uma agulha assim, tomara que ele esteja aí. Não aguentar uma agulha assim. Teve prova social, viu aqui já, só interromper rapidinho. Uma prova social maravilhosa aí, para quem tá querendo fazer tatuagem, né, que tá aqui, tá na dúvida. Siglauzão, é isso mesmo que eu tô falando. Tem aqui, ó, Manuel Oliveira, falou, showman, fez a melhor tatuagem Manuel. Um abraço, queridão. Pô, esse cara é foda, esse cara é muito bom, velho. Obrigado, velho. Obrigado pela confiança, você é muito massa. Obrigado mesmo, cara. Esse cara é show, Mila, real. Esse cara é muito show. Ai, que massa. Cadê? Meu brother aqui. Isso aí, eu resenhei com ela. O brother é tipo um sentiador incrível, assim, a gente comprou, a gente quer aí a KTX, né, uma pomada nova aí, deixa eu baixar aqui os comentários. E aí passou e, tipo, foi 1h30, 2 horas de paz, assim, sabe? Fazendo livremente, aí depois o efeito foi voltando, assim, foi passando. Aí começou a voltar a dor, assim, dele, mas eu vi que funciona mesmo, sabe? E então olha, isso, eu acho minha que... curiosidade é grande, porque eu tenho resistência à dor, né? As minhas 6 tatuagens são pequenas, não são grandes, mas são em locais que dizem que dói muito, né? Eu tenho uma na costela, e tem alguns no pulso. Tem um aqui na lateral de cá e aqui. E eu juro pra você. Não senti nada. Então, já foi. Prepara aí pra fechar um braço logo. Eu não sentia dor.
Aham. né? É, e cada corpo Então, reage de uma forma, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade, assim, a pele mais fina e tal, mas varia muito. sim, E assim, eu acho que tem um pouco, assim, um gostinho de ritual na dor da tatuagem, né? Eu acho que tem aquele gostinho de tipo assim, porra, eu tô passando por uma aprovação aqui, eu tô passando por uma coisa que nem todo mundo aceita fazer, porque tem medo e eu tô aqui, eu vou marcar isso, sabe? Eu acho que esse ritual é exato. importante também. Tá Porque vendo, Lívia? Lívia Narcisa, ela acabou de botar que tem medo da dor. Então, assim, é uma forma de você finalizar isso aí. exatamente, Porque exatamente. dor é Livinha chega aí. Isso, isso. momentânea e passa rápido, não é uma dor insuportável, é uma dor suportável. Então, Perfeito. E a o marca bônus, vai né? ficar lá, vai seguir Quiser, com você. exato, pra frente. Tem gente até que prefere fazer tatuagem bêbado, né? E eu que não vou É, ainda. aí é cada um por si, né? Não dá para se responsabilizar pelos métodos que cada um usa, não. Ó, outro Mas, aqui, ó, Glaudio Santana. Glaudio Santana mesmo. aí, Diz que você é a ó. fera, que a mão é leve, zero dor, tá vendo? Isso é Pegue aí melhor os ainda. nomes aí, pegue os nomes aí. Família é suspeito para falar, mas eu Não acredito. tem isso não, viu? Inclusive, essa questão eu queria até usar aqui, Cláudio, se ele me permite aqui como exemplo, que Cláudio, assim, tipo, ele nunca mostrou, assim, o interesse por fazer tatuagem, Foi a sabe? primeira tatuagem dele, eu acho que eu vi. Foi Você a primeira publicou? tatuagem dele e fiquei muito feliz porque, tipo, é uma quebra. Ele, inclusive, falou, eu usei uma frase aqui anterior que ele falou, vai, tipo, eu cheguei à conclusão, eu cheguei à reflexão de que a gente é matéria e que, sei lá, eu querer experimentar uma coisa ali e tal, despertar curiosidade e se lançar isso, vale a pena. E aí, ó lá, fez logo duas. É, eu tô dando risada disso. E né? E aí, até minha mãe agora falou que quer fazer também. Então, tipo, Olha! eu acho que responde um pouco o que você perguntou, a última pergunta do futuro da tatuagem, né? Que as coisas estão se quebrando, os preconceitos estão Vou se crescer, quebrando e o público está aumentando aí. Acho que é muito com promissor. certeza. E essa questão eu tomei um susto, né? Eu conheço um estúdio que tira tatuagens, né? Sim. Nunca fiz, mas vejo várias referências também boas, que é do marido de uma amiga minha. E assim, eu fiquei surpresa, não vou mentir pra você. Eu descobri que existia isso tem uns 3 meses. Foi quando eu conversei com ela. Então, assim, Já tem eu tempo. visualizava daquela forma assim, você faz tatuagem? Quando eu era mais nova, eu sempre quis fazer tatuagem, porque eu via a minha mãe cheia de tatuagem. Minha mãe sempre Ah, gostou muito de tatuagem. Meu pai já não. Meu pai não tem nenhuma tatuagem. Minha mãe tem tatuagem, né? Então, assim, eu visualizava aos dois lados. Um que não tinha e o outro que tinha. Mas eu ficava com o olho brilhando. Eu quero fazer tatuagem, quero fazer tatuagem. Meu pai fez um acordo comigo. Você pode botar piercing no rosto, no umbigo, onde você quiser. Pode furar, não tem um problema. Mas vamos aguardar você escolher. Porque naquela época tinha aquela questão, né? Se você for fazer direito, você não pode colocar uma tatuagem no braço. Como é que você vai fazer, né? Uma audiência com tatuagem. exato. Então, naquela época, ai meu Deus, naquela época eu me senti uma velha. Naquela época, né, você tinha esse cuidado, tinha que ter esse cuidado, porque a sociedade não estava preparada para receber pessoas livres, né, nas Perfeito. suas escolhas, no que você quer para sua vida. Então, assim, aí ele falou para mim, ó, quando você decidir o que você vai fazer na faculdade, se você estiver fazendo faculdade, no seu primeiro salário você faz uma certeza, você pagando. E de certo, foi o que eu fiz. Eu fiz o Massa. meu primeiro salário dessa forma. Porém, dizendo, tome cuidado, porque vai ficar para sempre. Não tem como tirar. Não, Então, hoje assim, já tem tem, essa hoje em dia já carga, né? tem. Hoje já tem. Aham. E que dá uma E preocupação, aí, né, das pessoas fazerem. Aí eu tiro depois e aham. mostro eu tiro. E Isso é aí também engraçado é que algo. tem o contrário também, né? Tipo assim, ó, um cara que eu sigo muito, Paulo Souza, é um tatuador de São Paulo e tal. E eu gosto muito do método de ensino dele, assim. Mila, o cara, tipo, se você colocar ele assim, você nunca vai dizer que ele é um tatuador, sabe? Tipo, um cavanhaquezinho assim, bem feito, usa É uma gola mesmo. polo presa até aqui em cima, não tem uma tatuagem, sabe? Todo metódico, assim, na forma de falar e tal. E aí, e tem esses tabus também, né? Do contrário, de tipo, pô, velho, como é que você é tatuador, você não tem uma tatuagem? Sabe? As pessoas sempre se apegam aos estereótipos, assim, e tudo mais, mas é tudo É coisa uma pra gente sociedade quebrar. julgadora. Vamos Tudo combinar. coisa pra gente quebrar. É, Aos muita coisa pra pouquinhos a gente gente vai quebrar, né? quebrando. Como a gente falou, eu falei na primeira live que a gente fez há umas 3 semanas atrás, né? E era sobre essa questão da era do cancelamento. E era justamente sobre isso, Sim. precisar quebrar
esse bullying, essa questão da cobrança, essa questão das Perfeito. pessoas julgarem, né, o outro. Por exemplo, a tatuagem. Um tatuador sem tatuagem, a pessoa já acha estranho. Mas o nutricionista não tá naquele shape, no corpo, no pote. Isso, Então, exato, assim, exato. é gordinho. Gente, tem mil outras doenças que podem deixar a pessoa doente. Ou Exato. pode ser que goste dessa forma, né? Então, assim, não existe o modelo perfeito. Não é perfeito ser magro. Não, é perfeito ser feliz da forma com que você acredita Com que certeza, é com bom. certeza. Então, assim, não existe um gordo, magro, sem tatuagem, com tatuagem. Não, são escolhas pessoais, independente das profissionais. Eu consigo visualizar dessa forma, né? Claro que anda junto, anda. Elas andam juntas, mas isso não quer dizer que é algo que precisa ser cobrado de uma forma, né? Então, assim. E aí, comentaram Sem aqui, minha dúvida. madrinha aqui comentou. Porque minha família também tá em todas as lives, viu? Amam falar Massa, sobre todos os massa. assuntos. Tá dizendo aqui que Isso minha é bom mãe fez a demais. primeira tatuagem dela, porque minha avó achou que era de brincadeira. Ela era de menor. Naquela época de assinatura, aquele processo todo, disse que foi um auê dentro de casa. E minha mãe realmente tem muita tatuagem. Pode ter sido uma brincadeira, mas uma brincadeira que perdurou aí, Pra né? sempre. Ah, foi um bafafá. Então, assim, é sobre isso, né? Sobre se aceitar o que você decide para sua vida, pensar como qualquer outra decisão, tem que pensar com carinho mesmo nas suas Com escolhas, o que você certeza. quer fazer ou não. Na escolha do tatuador também, porque tem que levar em consideração essa questão da linha de criação, né, de cada Isso. tatuador. Não é somente Isso. a questão do dom, né? Tem a forma com que a pessoa se especializa. Porque às vezes tem um dom, mas ele não é tão bom num determinado. Sim, sim. Aí ele vai ter que trabalhar muito dentro da responsabilidade do que ele pode entregar, né? O cliente também, ele Exato. precisa ter essa noção de, tipo, cara, quando o cara chega pra mim e me mostra um orçamento de uma tatuagem que ele queira fazer e é uma coisa que eu nunca fiz, eu vou analisar. Eu tenho a capacidade de entregar um trabalho bom pra esse cara? Beleza, se eu tenho, eu vou fazer. E assim, o cara que chega pra mim e fala assim, velho, eu quero essa tatuagem. Pô, essa tatuagem, vamos chutar aqui, é R$ 1.000. Se ele sabe que com um cara que tem 20 anos de experiência, ele pagaria 3, 4 mil reais, ele vai entender que ele não vai ter aquele resultado de 3, 4 mil reais, mas ao mesmo tempo eu não vou entregar pra ele o resultado de uma tatuagem que um cara cobraria R$ 200, sabe? Tipo assim, você tem que ter responsabilidade além do que você já tem experiência, porque a experiência vem você fazendo. Eu não posso negar um cara que vem com um estilo de tatuagem que eu nunca fiz, porque se eu negar, eu nunca vou fazer e nunca vou ter experiência para fazer aquilo. Mas eu vou ter que analisar aí, cara, dá para entregar um trabalho legal aqui para você, sacou? E aí vai depender da responsabilidade do tatuador em A relação a questão isso. também do medo, né? De você também entregar algo que você acha que você não é tão bom. Também tem essa questão, né? De você analisar, também não ser tão uma pessoa cobradora de si, né? Não tem que estar perfeito. Não, é um amadurecimento. Quanto mais você Sim, sim. faz, como qualquer coisa na vida, quanto mais você faz, você vai se aperfeiçoando, né? Então, Perfeito, com também é certeza. esse processo. Com Existem. certeza. E aí existem erros no caminho, sabe? Tatuagem é uma responsabilidade muito grande, né? A gente precisa minimizar ao máximo os erros, né? Porque é uma coisa que fica marcada, mas assim, com certeza, até um cara que tem muita experiência, ele vai ter os erros também e tal. Mas é estudar, procurar se aperfeiçoar para minimizar esses erros aí e você também tem mais confiança para entregar um trabalho legal, né? Acho que o caminho é Exatamente. esse. Então, assim, vamos finalizar. Eu gostaria de Vamos agradecer lá. demais a sua presença, a presença de todo mundo aqui que nos assistiu. Foi muito bom esse papo de avanço, essa troca, né, que tivemos. Você sabe que eu gosto muito de você, da parte profissional. Prometo que vou visitar o estúdio para Por favor, por favor, por Preciso favor. ver essa minha tatuagem, você disse que tem jeito, Vamos lá. porque Eu falei porque sempre tem algum método legal aí pra gente bora, eu desenvolver. preciso realmente. Quando você ver, você vai imaginar. Mas é uma frase que juntou as letras, entendeu? Então, assim, tem muito tempo. Foi minha segunda, primeira, não, foi minha segunda tatuagem. Então, assim, é um processo que eu não quero tirar, porque fez parte de um momento muito importante. Então, quando eu olho, eu visualizo a minha história. Então, até o fato de cobrir, eu fico meio assim, poxa, Sim. vou cobrir um pedaço de algo que eu vivi, que fez parte da minha vida. Então, tem essa, né? Então, assim, Tem mas, alguns caminhos aí. exato. Mas, enfim, quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Glau,
Fale aí sobre o seu Instagram, se quiser divulgar alguma coisa, falar sobre algo, o espaço aqui tá aberto, tá? E mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua presença, tá? Você mora no Ô, coração. Mila, você também mora no meu. Muito obrigado por esse espaço aqui. Foi divertido, acima de tudo, né? Informativo. Espero que a galera que esteja acompanhando aí tenha gostado. Você sempre generosa, sempre incrível. Muito obrigado por tudo. E assim, quem quiser acompanhar aí, tem algumas postagens no meu Instagram pessoal e tem no do estúdio também, paralelo, com 2 L's antes do O, 33 Tatu. Paralelo 33 Tatu. E aí vê lá, se quiser fazer um lançamento comigo, ou se quiser simplesmente admirar ou criticar o trabalho, deixar lá seu comentário. Eu estou aberto aí a ouvir vocês. E eu tenho algumas outras formas, como o Mila falou também, tem uns desenhos que eu faço, gosto de poesia, enfim, tem um conteúdo lá para vocês lá e eu vou receber todo mundo de braços abertos. Obrigado, Mila. Além de olhar as redes sociais dele, já já, quando finalizarmos essa live aqui, vai ser publicado no perfil da Manga sobre um pouco do que falamos e a imagem de um videozinho de Glau desenhando no papel. Chico Buarque. Então, vão lá olhar, comentem, compartilhem e confiem em Glau, porque, ó, categoria. Viu? Vou finalizar tipo Ana Maria Braga aqui, rapidinho, Mila, se eu tiver mais um minuto. Claro que eu tenho uma frase de uma autora que o nome é muito difícil, eu não faço ideia de como pronunciar o nome, mas a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu guardei para mim e eu sigo com ela. Que é assim, o verdadeiro lugar de nascimento é aquele no qual a gente lança pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Então, assim, independente do corre que você esteja fazendo, se identifica, vai lá e ama o que você vai fazer, que vai dar certo. E é isso, velho. É isso. Isso daí é coragem. A gente precisa ter coragem, né, para fazer qualquer coisa. Com certeza. Então, mensagem maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo para você e um beijo para todo mundo que está aqui nos assistindo.